Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos no final da tarde e início da noite do dia 30 de outubro de 2019, a sexta reunião ordinária de 2019 da Câmara Jovem. Vamos iniciar nossa sessão realizando uma oração e em seguida teremos um momento cívico com a execução do hino municipal e do hino nacional. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Solicito a secretária da Câmara Jovem, vereadora jovem, Raíssa Aparecida da Silva, que proceda à chamada dos vereadores jovens. Presente. Thales Marcos Rodrigues Piazza. Presente. Raíssa Aparecida da Silva. Presente. João Marcos Silva. Maria Clara Gonçalves Dias. Presente. Graziela Pires Gomes. Presente. Ana Kelly Faria Silva. Presente. Fabrício Silva Magalhães. Presente. Ana Vitória Ribeiro Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2019. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2019. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito a secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do ofício número 256/2019 do Prefeito Municipal. Nova 30 de setembro de 2019. A Sua Excelência, o Sr. Fabrício Silva Magalhães, Presidente da Câmara Jovem. Senhor Presidente, com cordial cumprimento e atenção ao expediente da referência dos requerimentos apresentados pelos ilustríssimos senhores vereadores jovens Fabrício Silva Magalhães, Graziela Pires Gomes, Raíssa Aparecida da Silva, esclarecemos o seguinte. Vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias. Em resposta ao referido ofício de autoria da jovem e ilustre vereadora, informamos que esta é uma prioridade dessa administração manter a cidade limpa. Estamos, no momento, com pouca mão de obra no Departamento de Limpeza Pública do município, mas isso não diminui o nosso esforço nos trabalhos. Mas dentro de nossas possibilidades, estamos fazendo uma boa manutenção de capina e roçagem nas ruas, sarjetas e calçadas. Entraremos também em contato com o nosso Departamento de Vigilância Sanitária para uma melhor divulgação no que se refere à limpeza dos terrenos baldios. E quanto ao reparo das vias públicas, começando o exercício seguinte, abriremos um processo licitatório para uma operação tapa-buracos em nossa cidade, conforme pedido neste requerimento. Em resposta ao referido ofício de autoria de ilustre vereadora jovem, comunicamos que o município de Pedralva está próximo a receber um recurso federal e, com isso, abrir um processo licitatório, dando andamento neste projeto que a administração vem buscando, que é regularizar a sinalização horizontal e vertical na cidade. Em resposta ao referido ofício de autoria da jovem ilustre vereadora, comunicamos que este requerimento é de muita importância, pois aqui se trata de duas principais saídas da cidade, onde pessoas que trabalham fora ou que também se deslocam para bairros rurais e cidades vizinhas, temos que enviar o ofício para o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, pedindo e informando por essa demanda. Vereadora jovem Ana Vitória Ribeiro Silva. Em resposta ao referido ofício de autoria da jovem ilustre vereadora, comunicamos que sua observação é muito importante para a nossa cidade. O nosso Departamento de Meio Ambiente já está tomando alguma medida e fazendo um estudo quanto à arborização de algumas vias e entradas do perímetro urbano do município, juntamente com o setor de obras da Prefeitura, e uma boa campanha com a população fazer com que nossa Pedralva se torne mais bonita e atrativa aos turistas. Vereadora jovem Ana Kelly Faria. Em resposta ao referido ofício da autoria da jovem ilustre vereadora, comunicamos que o nosso Departamento de Obras da Prefeitura, que é responsável, já vem fazendo esse trabalho, mas é muito importante as informações prestadas pela comunidade e estudar uma maneira de ficarmos mais atentos com essa iluminação de nossos bairros rurais. Com relação às placas indicativas de embarque e desembarque de alunos próximos às escolas, como já tínhamos mencionado no requerimento acima, o município está próximo de receber um recurso federal para o melhoramento da sinalização na cidade. Vereador jovem Thales Marcos Rodrigues Piazza. Em resposta ao referido ofício de autoria do jovem ilustre vereador, comunicamos, já é de conhecimento da administração a falta de viatura da Polícia Militar aqui de Pedralva. O prefeito, no uso de suas atribuições, protocolou alguns ofícios na Assembleia Legislativa de Minas. Já recebemos os protocolos feitos pelos deputados no órgão competente das seguranças públicas do Estado de Minas Gerais.
Quanto à construção do quebra-molas na rua Pedro Monte, conforme requerimento, a Prefeitura está avaliando não só essa rua, mas vários outros trechos de vias públicas que precisam ser construídos, faixas elevadas para mais segurança à população da cidade. Vereador Jovem João Marcos Silva. Em resposta ao referido ofício de autoria do jovem ilustre vereador, comunicamos que o nosso Departamento de Estradas de Rodagem de nossa Prefeitura já está tomando as providências e dentro de 10 dias a manutenção desta ponte que dá acesso aos bairros Limeira e Abertão estará feita, conforme pedido em requerimento. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do ofício número 280/2019 do Prefeito Municipal. Senhor Presidente, com um cordial cumprimento e em atenção ao expediente da referência dos requerimentos apresentados pelos ilustríssimos senhores vereadores jovens Fabrício Silva Magalhães e Ketrin Maria Rodrigues, esclarecemos o seguinte. Vereadora Ketrin Maria Rodrigues. Em resposta ao referido ofício de autoria da jovem ilustre vereadora, informamos que é uma suma importância a colocação desta luminária no endereço mencionado. É uma antiga reivindicação dos moradores deste local, e novamente muito bem lembrada por você, e essa administração não vai medir esforços para atender esse pedido, conforme pedido em requerimento. Em resposta ao referido ofício de autoria da ilustre vereadora, jovem vereadora, comunicamos que estamos sabendo dificuldades do DER de Minas Gerais, que se encontra neste momento de crise no Estado, e está com dificuldades de fazer investimentos. Mas iremos protocolar o ofício junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de nossa região, para tentarmos e quem sabe conseguirmos resolver esse problema para a segurança dos pedestres que ali residem. Vereador Jovem Fabrício Magalhães. Em resposta ao referido ofício de autoria do jovem ilustre vereador, comunicamos que o nosso Departamento de Obras e também Conservação de Bens Imóveis dessa Prefeitura já está analisando esse serviço e logo estará tomando as providências necessárias para a manutenção e melhoramento da quadra municipal Professor Raimundo Martins. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do projeto de lei jovem número 04/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias. A Câmara Municipal de Pedralva decreta a colocação em permanência de caçambas para a coleta de terra e entulho proveniente de construções, reformas e demolições nas vias e logradouros públicos do município sujeitam-se à fiscalização da administração municipal. A colocação de caçambas em vias e logradouros públicos para a coleta de terra e entulho será permitida na pista de rolamento ao longo do alinhamento da guia da calçada meio-fio em sentido longitudinal ou com inclinação indireta ao eixo da pista, desde que o espaço ocupado não ultrapasse 2,70 m de largura nem impeça o livre trânsito de veículos. Em grupos de até duas em duas caçambas, desde que se obedeça um espaço mínimo de 10 metros entre os grupos. O tempo de permanência máximo por caçamba nos locais de estacionamento é de 5 dias, salvo autorização específica concedida pela Secretaria de Obras mediante requerimento justificado. As regras previstas neste artigo aplicam-se igualmente às caçambas que contiverem material de construção, brita, areia, etc. Não será permitido a colocação de caçambas nos seguintes casos: a menos de 8 metros das esquinas, contados do alinhamento das construções ou lotes, nos locais sinalizados com placa de regulamentação proibido parar ou proibido estacionar. Durante a colocação e remoção das caçambas deverão ser observadas as normas municipais sobre limpeza urbana, bem como as condições de segurança dos veículos e pedestres. Parágrafo único. Durante a colocação e retirada das caçambas em vias de declividade, deverão ser utilizados calços nas rodas traseiras do veículo. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente conforme o caso: notificação direta por aviso de recebimento ou por edital quando referir-se à regularização da empresa perante a administração. Multa de R$ 100 a R$ 1.000, sendo R$ 200 para caso de posicionamento incorreto da caçamba,
R$ 100 por dia, excedente de permanência das caçambas até o limite de R$ 2.000. R$ 300 para cada caso de infração às normas de limpeza pública e segurança. Apreensão da caçamba. O Executivo poderá determinar a retirada imediata de caçambas quando, devido a alguma excepcionalidade, as mesmas venham a prejudicar o fluxo de veículos e pedestres. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A retirada de terra em entulhos de construção é uma das atividades privadas de responsabilidade dos moradores da cidade, e não do poder público, devendo ser realizada através de caçambas acopláveis a caminhões, que possam ser facilmente colocadas e retiradas nos locais de sua utilização, sem prejudicar o trânsito de veículos e pedestres, e sem provocar sujeira e danos nos logradouros públicos. E em assim sendo, cabe ao município regulamentar essa atividade, fixando padrões de operação e procedimentos visando garantir a preservação da ordem urbana e do interesse público. Neste sentido, é o que apresento este requerimento e conto com a aprovação dos colegas vereadores. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do projeto de lei jovem número 05/2019, de autoria da vereadora jovem Maria Clara Gonçalves Dias. Projeto de Lei Jovem número 05/2019 dispõe sobre a proteção contra poluição sonora e som automotivo. A Câmara Municipal de Pedral decreta: esta lei dispõe sobre a caracterização e a proibição das ações humanas que causem poluição sonora e perturbem o sossego público, e estabelece as penalidades pela infração das respectivas proibições no âmbito do município de Pedral. Constitui a infração a ser punida na forma desta lei a produção de ruído, como tal entendido, som puro ou a mistura de sons com 2 ou mais tons, capaz de prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego público. Para os efeitos desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público quaisquer ruídos que atinjam no ambiente exterior do recinto em que tem origem nível de som superior a 10 decíbeis acima do ruído de fundo existente no local sem tráfego. Independente do ruído de fundo atinjam ao ambiente exterior do recinto em que tem origem nível sonoro superior a 70 decíbeis durante o dia e 60 decíbeis durante a noite, entendendo-se o horário noturno como aquele compreendido entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. São expressamente proibidos, independentemente de medição de nível sonoro, de que se trata o artigo 3, os ruídos, produzido por veículos com equipamento de descarga aberto ou silencioso adulterado, deficiente, inoperante ou defeituoso, produzidos por veículos sonoros, aparelhos ou instrumentos de qualquer natureza utilizados em pregões, anúncios ou propagandas nas vias públicas, tais como os veículos de propaganda volante, nos domingos e feriados, de 0 a 24 horas, nos dias úteis de 20 a 9 horas e das 11 às 14 horas. Produzidos por buzinas ou por pregões, anúncios ou propagandas a viva voz nas vias públicas em local considerado pela autoridade competente como zona de silêncio. Produzidos em edifícios de apartamentos, vilas e conjuntos residenciais ou comerciais por animais, instrumentos musicais, aparelhos receptores de rádio ou televisão, reprodutores de sons ou ainda de viva voz, de modo a incomodar a vizinhança, provocando o desassossego e intranquilidade ou desconforto. Provocados por bombas, morteiros, foguetões, rojões, fogos de estampido e similares de forma excessiva ou contínua, com exceção das ocasiões de comemoração de Réveillon, do aniversário do município, do dia do padroeiro, do dia de Nossa Senhora Aparecida e dias santos. Provocados por ensaio ou exibição das escolas de samba, blocos ou quaisquer outras entidades similares no período compreendido entre 22 horas e 8 horas, salvos durante o período de carnaval. Nos 5 dias compreendido entre a sexta-feira que acontece até terça-feira de carnaval, quando o horário será livre, que causem perturbação insuportável do sossego ou do trabalho,
segundo o juízo da autoridade fiscalizadora, inclusive os provenientes de aparelhos de som instalados em veículos automotores, provenientes de alto-falantes ou amplificadores fixos ou móveis, ou aparelhos de som instalados em veículos automotores, no raio de 200 metros ao redor das escolas, creches, bibliotecas públicas, igrejas, asilos, hospitais e unidades de saúde, quando em funcionamento, e dos parques e praças deste município em qualquer horário. A utilização de bandas de música, conjuntos musicais, alto-falantes ou outros aparelhos sonoros como meio de propaganda, mesmo em estabelecimentos de comércio ou de serviço, quando se fizerem ouvir fora do recinto onde funciona, de modo a prejudicarem o sossego da vizinhança ou incomodarem os transeuntes provenientes de buzinas de veículos. A situação que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre e a condutores do veículo, prolongada e ou sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 horas e as 6 horas, em locais e horários proibidos pela sinalização ou em desacordo com os padrões de frequência estabelecidos pelo COTRAN. Parágrafo único. Após as 22 horas, é proibida a utilização de som automotivo em qualquer volume que cause o mínimo de incômodo ao sossego público. Não se compreendem nas proibições do artigo anterior os sons produzidos por sinos de igreja, desde que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou para anunciar a realização de atos religiosos, templos de qualquer culto, desde que não ultrapassem os limites estabelecidos, fanfarras ou bandas de música, desde que em procissões, cortejos, em desfiles ou apresentações públicas em datas religiosas e cívicas, ou mediante autorização especial da administração municipal. Sirenes ou aparelhos de sinalização sonora de veículos utilizados como ambulância, fiscalização de trânsito, polícia ou carro de bombeiros, bem como sinalizadores de marcha ré e outros componentes obrigatórios do próprio veículo. Explosivos empregados no arrebentamento de pedreiras, rochas ou nas demolições, desde que detonados em horários previamente deferidos pelo setor competente do Poder Executivo Municipal. Manifestações nos divertimentos públicos, em estádios, parques e ginásios. Alarme sonoro de segurança residencial e industrial, desde que intermitente e que o sinal sonoro não se prolongue por tempo superior a 15 minutos. Sirenes ou outros aparelhos sonoros quando funcionem exclusivamente para assinalar horas de entrada e saída de locais de trabalho, desde que os sinais não se prolonguem por mais de 60 segundos e não se verifiquem no caso de entrada ou saída de estabelecimentos depois das 23 horas. As casas de comércio, de serviço ou de diversões públicas, como os bares, restaurantes, boates, danceteiras ou similares, nas quais haja execução de reprodução de som mecânico ou apresentação musicais, deverão, após as 22 horas, além de outras providências cabíveis, adotar instalações adequadas de proteção acústica, observando os limites previstos nesta lei. O descumprimento de qualquer dos dispositivos desta lei sujeita o infrator a multa de R$ 100 a R$ 500, conforme a gravidade e o alcance do incômodo provocado, valor que este será dobrado em caso de reincidência e quadruplicado a partir da terceira infração. Quem for autuado na hipótese deste artigo, se persistir na conduta ou for reincidente além da multa administrativa à hora prevista, poderá ser encaminhado à autoridade policial para autuação por crime ambiental ou infração de trânsito, conforme o caso. A partir da primeira reincidência, ou no caso de recusa do infrator em fazer cessar imediatamente o ruído irregular quando for advertido pelo fiscal, poderá a autoridade competente determinar a apreensão ou interdição da fonte produtora do ruído, podendo inclusive solicitar o auxílio da força policial para este fim, se necessário. Tratando-se de estabelecimento comercial ou industrial, a respectiva licença para o funcionamento poderá ser cassada, se as penalidades referidas nos parágrafos anteriores revelarem-se inócuas para fazer cessar o ruído ou as reincidências. As sanções indicadas nos artigos anteriores não exoneram o infrator das responsabilidades civis e criminais a que fique sujeito. Fica o município autorizado a firmar parcerias
ou convênios com outros órgãos das esferas estadual e federal, com a finalidade de garantir o cumprimento do estabelecimento nesta lei. Cabe a qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons ou ruídos não permitidos nesta lei comunicar ao órgão competente a ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem a finalidade de normatizar e limitar a produção de ruídos que caracterizem poluição sonora. O projeto é baseado nas experiências de várias outras cidades, na lei estadual que regulamenta o assunto e se faz necessário em função das muitas reclamações que temos recebido da população em virtude da utilização indevida e excessiva de sons em veículos, estabelecimentos comerciais e veículos de propaganda volante, bem como fogos de artifício em horários impróprios, dentre outras situações. Pelos motivos expostos, solicito a aprovação dos colegas vereadores ao projeto de lei. Não havendo outras matérias para serem lidas no expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei jovem número 01/2019, de autoria do vereador jovem Fabrício Silva Magalhães, que dispõe sobre o projeto Papa Pilhas. Projeto de lei Senhor Presidente, pela ordem, peço permissão para que faça uso da palavra sentada. Nessa reunião, iremos discutir e votar em segundo turno os projetos de lei jovem números 1, 2 e 3 de 2019 de sua autoria. Como em nossa última reunião, realizada dia 24 de setembro, já foram lidos pareceres e todos os projetos foram aprovados, solicito que consulte nossos colegas vereadores para que seja dispensada a leitura dos pareceres, uma vez que todos nós já conhecemos os pareceres. Coloco em votação a solicitação da vereadora Catherine para ser dispensada a leitura dos pareceres aos projetos de lei jovem 01, 02 e 03/2019. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Aprovada a solicitação da vereadora Catherine, ficando dispensada a leitura dos pareceres aos projetos de lei jovem 01, 02 e 03 de 2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei jovem número 01/2019. Coloco em segunda votação o projeto de lei jovem número 01/2019. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei jovem número 02/2019, que institui a Semana Municipal voltada à Lei Maria da Penha, nas escolas de ensino fundamental, séries sinais e de ensino médio, públicas e privadas. Senhor Presidente, demais vereadores, público presente, internauta, secretário, boa noite. Bom, achei muito interessante esse projeto de lei, porque ultimamente a gente tem visto bem casos, de mulheres, sofrendo abusos, enfim, sofrendo dentro de casa mesmo, apanhando, enfim. Então, esse projeto sendo trabalhado na escola, as próprias crianças podem alertar seus pais, assim criando cada vez menos estes abusos, esses sofrimentos e empoderamento feminino. Parabéns. Muito obrigada. Coloco em segunda votação o projeto de lei jovem número 02/2019. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei jovem número 03/2019, que trata sobre a inclusão, monitoramento das nascentes existentes no município e da outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei jovem número 03/2019. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Os projetos que aprovamos nesta sessão serão encaminhados ao presidente da Câmara, para que, entendendo conveniente, os apresente para apreciação dos vereadores da Câmara Municipal de Pedralva. Faço votos que esses projetos sejam apresentados e aprovados pelos vereadores de nosso município e que venham a se tornar lei, contribuindo de forma significativa com o desenvolvimento de Pedralva. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do requerimento da vereadora jovem Ana Kelly Faria. Senhor presidente da Câmara Jovem, senhores parlamentares jovens, a parlamentar jovem que subscreve a presente proposta requer à mesa, ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, transmitindo a seguinte reivindicação: providenciar para ser feita manutenção na ponte situada no bairro Alecrim, próximo à igreja. Justificativo: a ponte acima mencionada está localizada em um ponto de grande circulação de veículos e pedestres, via de acesso da maioria dos moradores. Por ela trafegam diariamente adultos e crianças que frequentam escolas e estão correndo um risco gravíssimo. A ponte está se deteriorando dia após dia, as tábuas estão soltas e a base está comprometida. Os moradores estão temerosos, pois quando passam por ela sentem que está instável. Precisa ser reparado urgentemente antes que aconteça uma fatalidade. A prefeitura já foi notificada através de ofício e o senhor Marcos Batista já esteve no local e está a par da situação periclitante. Conto com o apoio e aprovação dos jovens colegas vereadores com a atenção do senhor prefeito. Coloco em discussão o requerimento da vereadora jovem Ana Kelly Faria. Eu só queria falar aqui que a ponte aqui retratada já foi reparada, mas foi reformada com uma madeira muito frágil, por isso não aguentará por muito tempo. E peço que quando ela vier romper novamente, a prefeitura tome a medida necessária. Coloco em votação o requerimento da vereadora jovem Ana Kelly Faria. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Senhor presidente da Câmara Jovem, senhores parlamentares jovens. A parlamentar jovem que subscreve a presente proposta requer à mesa, ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, transmitindo a seguinte reivindicação: sinalizar as estradas rurais com placas indicativas da localização dos bairros. Justificativo: veja a necessidade da instalação de placas de identificação na área rural do município. Esta medida tem como objetivo facilitar o deslocamento nas estradas e a localização de bairros e propriedades rurais. As placas devem ser instaladas em locais visíveis e trazer informações resumidas e legíveis do nome do bairro e distância. A intenção é que o motorista localize seu destino com mais facilidade. Conto com o apoio e aprovação dos jovens colegas vereadores e com a atenção do senhor prefeito. Coloco em discussão o requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, secretário, internautas. Então, senhor presidente, eu fiz esse requerimento com a intenção de que coloque placas, nos informando com melhor especificação o nome do bairro, né, a distância percorrida, porque temos muitas festividades nas cidades, como carnaval, pedroque, rodeio, enfim, final do ano, que o pessoal vem mais para cá. E com isso, os turistas podem se localizar melhor, ver onde estão, a localidade que estão. E também para, por exemplo, moro lá na Alecrim. Aí fui e comprei alguma coisa em Itajubá, o pessoal veio entregar, para eles terem a localidade mesmo. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura do requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Senhor presidente da Câmara Jovem, senhores parlamentares jovens. A parlamentar jovem que subscreve a presente proposta requer à mesa, ouvido o plenário, conforme legislação em vigor, o
o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, transmitindo a seguinte reivindicação: providenciar junto ao setor responsável pela conservação dos prédios públicos municipais para serem realizados os procedimentos necessários para impedir que os pombos e maritacas continuem entrando no forro das salas onde funciona a SAMP, no prédio da rodoviária. Justificativo. Conversando com os funcionários da SAMP, relataram que os pombos e maritacas entram no forro das salas onde essa instituição se encontra instalada e podem causar danos como danificar a fiação. Estas aves não entram na sala da Secretaria da SAMP, mas em outra sala utilizada pela instituição. Elas entram e sujam todo o local, havendo risco de transmissão de doenças e piolhos. Conto com o apoio e aprovação dos jovens colegas, vereadores e com a atenção do senhor prefeito. Coloco em discussão o requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, secretário. Então, senhor presidente, estive lá, né, a gente fez a visita e depois conversando com os funcionários, a secretária e a responsável pela limpeza me relataram que lá há muitas pombas, muitas maritacas, em que entram e tem muito risco de cortar a fiação no forro e ficam sujando também todo o local, dificultando a moça da limpeza para limpar. E havendo também o risco de passar, né, transmitir doenças e fora os piolhos. Então elas queriam que o executivo tomasse alguma medida, né, que fosse preventiva mesmo para a saúde de todo mundo e que isso melhore, porque elas estão no auge mesmo, porque isso já não é de hoje que ocorre. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento da vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 7-1. Solicito a secretária da Câmara Jovem que proceda à leitura da moção de aplauso apresentada pela vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Eu, Ketri Maria Rodrigues, vereadora jovem da Câmara Municipal de Pedro, Minas Gerais, apresento à mesa, lido em plenário, nos termos regimentais, a presente moção de aplauso ao presidente e funcionários da SAMP pelo carinho e atenção com o que receberam os vereadores jovens em sua sede no dia 4 de outubro. Fomos recebidos de forma atenciosa e nos foram apresentados os trabalhos desenvolvidos pela entidade e ainda nos foi oferecido um delicioso lanche. Portanto, recebo nossos aplausos e nossos agradecimentos por todo o trabalho realizando nossa entidade, reconhecendo o empenho, capacidade e eficiência de cada um de vocês em fazer o melhor pelo esporte em nosso município. Do teor desse ciência aos homenageados. Coloco em discussão a moção de aplauso apresentada pela vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internauta, secretário, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção de aplausos, especificamente ao Gerson, que é o presidente, né, da SAMP, por todo o carinho, toda a atenção que ele manteve a gente, veio aqui, explicou tudo, a gente foi lá, recebeu a gente com o maior carinho, fizemos até um lanche. Então, a eles e a todos os funcionários, vai meus parabéns. Obrigada. Coloco em votação a moção de aplauso apresentada pela vereadora jovem Ketri Maria Rodrigues. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Não havendo outras matérias para a ordem do dia e não havendo inscritos para o uso da tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos vereadores jovens. A palavra está livre. Senhor presidente, peço a solicitação para fala sentada. Sobre o projeto de lei número 5, que fala, barra 2019, que fala sobre a poluição sonora, eu vi que eles meio que colocaram um horário para não poder soltar fogos, fazer, vamos dizer assim, festas com som muito alto, mas o que eu queria mesmo era que meio que proibisse a soltura de fogos, porque, por exemplo, animais
idosos e crianças têm os ouvidos muito sensíveis e isso pode afetar a saúde auditiva deles. Inclusive fala que em excesso ao Réveillon, o aniversário da cidade, do padroeiro e da Nossa Senhora de Aparecida, e tá, tudo bem, mas poderia pelo menos diminuir a soltura de fogos, que mesmo sendo, tipo, colocando um horário para soltar, eu acho que ainda deveria ser proibido. A palavra continua livre. Não havendo vereador jovem que queira fazer uso da palavra, convido para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2019, às 17h30. E declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.